Fala galerinha da Anchieta, tudo beleza com vocês? Vamos começar mais um plantão com a biologia e hoje a gente vai trabalhar com 3 frentes. Vamos trabalhar com zoologia, botânica e ecologia. Espero que já tenham baixado a lista de exercícios lá no nosso site para a gente poder conferir aqui, ok? Vamos começar então. Pessoal, nosso primeiro exercício, ele trabalha com poríferos. Então, quando a gente trabalha com poríferos, você tem que saber algumas coisas básicas, fundamentais, para entender esse pessoalzinho aqui. Então, primeiramente, esses organismos são parazoários, eles não têm definição, eles não têm órgãos no corpo, eles são uma massa única. Apresentam apenas 2 folhetos embrionários, né? A ectoderme e a endoderme, e eles são sésseis quando adultos. Quando novos, eles têm larvas. Os 3 tipos de esponjas que nós encontramos aqui são ascon, sicon e leucon. O que diferencia cada uma? É a sua composição estrutural, a sua complexidade é assim. O tipo ascon é uma esponja simples, contínua. O tipo sicon é aquela esponja que apresenta entranças para a água poder circular um pouco melhor. Já o terceiro tipo, a leucon, é uma esponja que apresenta câmaras vibráteis. O que são as câmaras vibráteis? Câmaras vibráteis são cavidades internas que estão repletas de células chamadas coanócitos. Essas células são responsáveis pela circulação de água desse organismo. Então a água entra pelas suas laterais, vai até o átrio, que é a cavidade interna, e sai pelo ósculo. Então vem pela lateral, entra e sai por cima. Com as câmaras vibráteis, no caso, o que acontece? As esponjas conseguem absorver melhor os nutrientes, o alimento que tem na água. Isso facilita muito para eles, tá bom? Olhando o exercício agora. O principal papel dos coanócitos nos poríferos é: letra A, transportar substâncias para todo o animal, originar elementos reprodutivos, formar o esqueleto do animal, provocar a circulação de água no animal ou dar origem a outros tipos de células. Bem, conforme a nossa explicação, ficou claro que os coanócitos são as células responsáveis pelo batimento do seu flagelo, fazendo com que a água circule melhor dentro desse organismo. Então, a número 1, nós vamos ficar com a letra D. Beleza, vestibas? Fácil, tranquilo, né? Aquela nossa questão da autoestima, lembra? A gente faz uma questão assim, uma vestiba olha, se anima e bola para frente. Questão 2. A questão 2 vai trabalhar com botânica. E assim a 3 também. Então vamos dar uma conferida nelas. Quando trabalhamos com botânica, na parte de órgãos vegetativos, lembrando vocês, nós temos 3 órgãos vegetativos: raiz, caule e folha. Mais para frente a gente estuda os órgãos reprodutivos: flor, fruto e semente. Os 2 primeiros órgãos vegetativos, raiz e caule, vocês precisam saber o fundamental, que é o seguinte. A raiz tem como característica, de uma maneira geral, tá? O crescimento direcionado para o solo, o geotropismo. Como o solo é um estímulo e a raiz vai a favor, esse estímulo é positivo. Como ela está indo em direção ao solo, ela está indo contra a luz, então luz, fototropismo, claro, o fototropismo será negativo. Então, a favor do estímulo solo, positivo, contra o estímulo luz, negativo. O que mais você precisa saber da raiz? A raiz foi originada lá do calyptrogênio, né? A estrutura coifa, que faz uma proteção meristemática nas pontas. Por quê? Quando a raiz está penetrando no solo, o atrito pode machucar esse tecido embrionário. Então a coifa a protege. Depois da coifa, como você tem meristema interno, o meristema é responsável pelo crescimento. Então você tem a zona de alongamento, ou crescimento. Depois a zona pilífera, para fazer a absorção de nutrientes. Aí a região das raízes laterais, adventícias. E lá em cima você vai ter o colo, que é a transição do quê? Entre caule e raiz. Sabendo disso, nós pegamos os principais, é claro que temos outros, né? Tipos de raiz. Temos as raízes tuberosas, responsáveis por armazenar substâncias de reserva, óbvio. As raízes cinturas, que
que são aquelas das plantas epífitas, o que acontece? Uma raiz, cintura, se abraça em outro vegetal, simplesmente para ter maior absorção de luz. É o caso que a gente tem muito aqui na nossa floresta atlântica, bromélia, coisas afins. O que você deve saber? Essa raiz não é parasita. Ela se alimenta como? Ela absorve a água da chuva em um tecido específico chamado velame e através do suber, o suber é uma casca morta, né, células mortas, então não tem problema em usá-lo, ela retira do suber da árvore que está a abrigando um pouco de nutriente e é claro que também da poeira do ar. Tá? Raiz respiratória, aquela do mangue, que vai inverter essa posição aqui. O geotropismo não é positivo, a raiz respiratória cresce para cima, então o geotropismo será negativo e o fototropismo vai ser basicamente o estímulo, né? Vai ser positivo. Aqui nós repetimos cintura, tiramos, raiz grampiforme. Pessoal, raiz grampiforme, você deve lembrar, é aquela raiz adesiva que gruda na parede e ela traz uma característica única, são as plantas trepadeiras, aquelas plantas medonhas, né? Alguém tem problema com trepadeira? Lembra? A trepadeira é muito perigosa, ela pode abrigar organismos estranhos, besouros, formigas, baratas, centopeias, aranhas, ok? E o que nos interessa agora, a raiz austório. Pessoal, a mais importante de todas. A raiz austório é aquela raiz parasita. Só que para uma planta ter raiz parasita, você deve saber o seguinte. O parasita é um organismo que retira nutriente de outro, causando prejuízo. Esse austório é uma projeção da raiz que vai invadir. Só que ela pode sugar dois tipos de seiva. A seiva mais externa é elaborada e a seiva bruta que é mais interna. Quando o austório pega a seiva elaborada, nós chamamos de planta parasita ou holoparasita. E quando ele pega a seiva bruta, a interna, nós a chamamos de hemiparasita, ok? Vamos dar uma olhadinha no exercício, só para a gente dar uma quebradinha no ritmo. 2. Este tipo de raiz é encontrado em plantas parasitas. Cresce e invade o sistema vascular da planta hospedeira e retira dela a seiva elaborada. Trata-se de uma raiz classificada como? Bem, pessoal, nós já falamos, é uma planta parasita, uma raiz parasita. Então a grampiforme, letra A, não nos serve, é uma raiz adesiva. Raiz estrangulante é aquela que aperta. A raiz estrangulante não é parasita, não está retirando nutrientes. Estipe, estipe é caule, não vamos misturar. Rizoma é caule também, não nos serve. Óbvio que a resposta ficou a letra E, austório, mas vale sempre lembrar que nós podemos ter dois tipos de austório, tá? O holoparasita e a hemiparasita. No caso, a questão 2, nós ficamos com a letra I, ok? Vestíbulos. Partindo para a questão 3, ainda na botânica, a gente vai trabalhar com caule. O que você deve saber de caule? Bem, é o segundo órgão vegetativo. Ele cresce em direção à luz e contra o solo, geralmente. Então, contra o solo, geotropismo negativo, em favor da luz, o estímulo é a luz, fototropismo positivo. O que caracteriza basicamente um caule é a presença de nó, internó e gema. Pessoal, lembra assim, gema é a região do meristema, é aquele tecido que vai originar outros tecidos. O nó é a região do caule, que vai dar origem às folhas, flores, frutos, ramos, não podemos falar galhos, né? Falamos ramos, e o internó, que o nome já diz, que é a região entre dois nós. Os tipos básicos de caule que você deve saber estão aqui. O caule do tipo tronco, qual que era o macete para o tronco? Engrossa e ramifica, né? O crescimento é simpodial, aquele crescimento que se espalha. O tipo haste, ele é o contrário. Ele é característico de plantas herbáceas, porte pequenininho, né? Um caule verde, fotossintetizante e muito flexível. O caule do tipo colmo, eu ainda comentei, se você tem dúvida, o caule do tipo colmo é o bambu, tá? Se você tem dúvida do que é um bambu, digite no YouTube, bambu, o primeiro vídeo já vai te mostrar o que é. YouTube, não Google.
como pode apresentar de duas maneiras, tá? O colmo cheio e o colmo oco. O colmo cheio, nós teremos a cana-de-açúcar, e o colmo oco, nós teremos o bambu. O que você deve saber? A característica principal de colmo? A presença de nó e internó. É muito visível isso. Caule do tipo rizoma. Pessoal, rizoma é um caule subterrâneo, aquele que fica enterrado. Então você vai ter quem ali? A samambaia, a bananeira, é um caule com crescimento longitudinal. E para finalizar essa parte temos o tubérculo, é aquele caule que faz a reserva. Eu usei como exemplo com vocês a batata inglesa. Lembra do exemplo? Pegue a batata, deixa ela de castigo embaixo da cama. O que vai acontecer? Ela vai brotar. Por que brotar? Porque na sua casca ela apresenta gema. Gemas são meristemas. Esses meristemas irão começar a se reproduzir formando tecidos em busca de luz. Então é uma prova que a batata é um caule. Vamos ver o que o exercício está falando para a gente. Exercício 3. O abacateiro, o bambu e o feijão apresentam respectivamente os seguintes tipos de caule. O enunciado está tendo uma dica muito grande. A palavra respectivamente. Qualquer exercício que apareça essa palavra, você deve grifar. O que significa o respectivamente? Ele quer a resposta na ordem que ele deu a pergunta. Então, abacateiro, bambu e feijão. Letra A. Abacateiro serve como estipe. Pessoal, estipe é aquele caule das palmeiras. É um caule cilíndrico, fibroso, crescimento monopodial. Então, não nos serve a letra A. B. Tronco. Abacateiro é tronco? Sim. Bambu. Como do tipo oco, né? E feijão, planta pequenininha, herbácea, caule fotossintetizante, haste. Neste caso, a nossa questão 3, ficamos com a letra B. Isso aí, vestidas. Pulando já para 4, direta, né? Vamos dar uma olhadinha lá na Zou, de novo. Em protozoários de vida livre, como a Amoeba proteus, existe o vacúolo contrátil, cuja função é... Pessoal, vacúolo pulsátil ou contrátil, como que funciona? Quando você tem, no caso, esse exemplo da ameba, você deve pensar assim: organismos de água doce, protozoários de água doce, tá? Eles se apresentam da seguinte maneira: eles estão mais concentrados que o meio. Então é assim: se eu estou mais concentrado que o meio, significa que a vida quer um equilíbrio. Então a gente precisa equilibrar isso aí. Mas o que é mais fácil? Eu deixar o meio com a mesma composição minha, ou o meio me diluir? Muito bem, o meio vai me diluir. Mas como que o meio fará isso? A água vai entrar. E uma vez que a água entre nesta ameba que vos fala, o que vai acontecer? Ela vai estourar, a membrana não aguenta. Então temos aqui no caso duas estruturas responsáveis por bombear a água, são os vacúolos. Uma puxa a água e a outra bombeia para fora, fazendo um fluxo. Esse fluxo é a tal da osmorregulação. Sendo assim, esse protozoário não vai explodir. E, consequentemente, a água entrando e saindo vai ter fluidez de substâncias nutritivas. Tá bom? Vamos ver o que o exercício está nos dando como alternativas. Vacúolo contrátil, cuja função é: letra A, eliminação do excesso de água, locomoção, digestão de microcrustáceos. Olha que interessante, né? Temos um protozoário que come microcrustáceo. Absorção de água e emissão de pseudópodos. Como eu havia explicado, nós ficaremos com a letra A, eliminação do excesso de água, ok? E isso faz com que tenha o equilíbrio. Pessoal, sempre pensem nisso. Quando sentimos frio, por exemplo, a nossa perda de calor para o meio é uma maneira de nos equilibrarmos. Porque o ambiente está mais frio, o nosso corpo mais quente. Então é mais fácil o ambiente nos esfriar do que nós esquentarmos o ambiente inteiro. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Uma pessoa pretende processar um hospital com o argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi ali adquirida em uma transfusão de sangue. A acusação, aí vem as alternativas.
Opa, doença de Chagas. Quem causa doença de Chagas? O causador, tá? É um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. E como que acontece? Quem o transmite para o ser humano é um insetinho chamado barbeiro. Ele recebe esse nome barbeiro porque geralmente o rosto é a única área descoberta enquanto você dorme. Então esse inseto vem, ele pica o rosto da pessoa, só que ele tem o hábito de defecar. Quando ele defeca, próximo à picada, causa uma coceira, um prurido. E quando a pessoa coça, as fezes dele contaminam essa picada e os protozoários que estão ali caem na corrente sanguínea. Sendo assim, vão gerar uma série de problemas como cardiomegalia, aumento do esôfago, febre, dentre outras. Qual é a deixa? O barbeiro transmite o Trypanosoma que vai se encontrar no sangue da pessoa. Como que você elimina essa doença? Como que você elimina a doença de Chagas? Muito simples, elimine o barbeiro. Então, sendo assim, essa doença pode ser evitada com casas apropriadas, sem frestas, as famosas casas de pau a pique, controle de transfusão, etc. Tá ok? Vamos ver o que as alternativas nos oferecem. Do qual é portadora foi ali adquirida em uma transfusão de sangue. A acusação. Essa pessoa está dizendo que ela pegou Chagas por transfusão. Letra A. Não procede, pois a doença de Chagas é causada por um verme plapilminto. Ele é um protozoário, letra A já não serve. B. Não procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário transmitido pela picada de mosquito. Não, ele é transmitido pelas fezes do inseto. Tira fora. C. Não procede, pois a doença de Chagas resulta de uma malformação cardíaca congênita, é um problema que ele herdou da mãe na formação no ventre. Errado. D. Procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário que vive no sangue. Óbvio, ficamos com a letra D, vestidas. Questão 6. Se duas espécies diferentes ocuparem o mesmo ecossistema, o mesmo nicho ecológico, é provável que, olha que interessante, temos um ecossistema, aquela interação entre fatores bióticos e abióticos, e nesse ecossistema nós temos duas espécies. Vamos pirar o cabeção e imaginar que nós temos um leão e um tigre numa mesma área. O que vai acontecer, galera? Quando esses animais estão numa mesma área, o nicho deles, a função deles no ambiente é fazer o quê? Eles têm que se alimentar, eles têm que ter um local para morar, né? E um território para desbravar. Uma vez que eles têm o mesmo nicho, o que vai acontecer? Com o mesmo nicho, é provável que se estabeleça entre elas uma relação harmônica. O leão e o tigre ficarão amiguchos? Nunca. B. Se estabeleça uma competição interespecífica. É essa a questão que nós queremos. Interespecífica está implicando em espécies diferentes. Então esses dois animais irão competir. E é claro que numa competição alguém sempre leva vantagem enquanto o outro se dá mal. Ok? Para a 6 ficamos com a letra B então, vestidas. E a nossa última questão, talvez a mais divertida, né? O melhor fica para o final. Em ecologia, trabalhando com relações ecológicas. Os itens abaixo contêm exemplos de diversas relações ecológicas entre os seres vivos. A associação entre certos fungos e algas clorofícias ou cianobactérias costuma ser tão íntima que ambos formam um novo tipo de organismo, o líquen. Lembra o líquen, aquele bioindicador de qualidade de ar? Então o que acontece? No mutualismo, um organismo depende muito do outro. Nesse caso, nós temos as algas e os fungos. O que a alga contribui para o fungo? Produtos da fotossíntese. E o que o fungo contribui para a alga? O fungo auxilia na captação de água. Então esse tipo de associação, da número 1, é mutualismo. 2. Várias espécies de abelhas formam agrupamentos altamente organizados, nas quais, de modo instintivo, cada indivíduo coloca a sobrevivência da colmeia acima da sua própria vida. Pessoal,
temos aqui uma divisão de trabalho da mesma espécie, organismos da mesma espécie com divisão de trabalho. Temos uma sociedade. 2, sociedade. 3, em alguns insetos da mesma espécie, os animais mais fracos ou doentes são devorados pelos sadios. A mesma espécie, organismos da mesma espécie em que um se alimenta do outro. Isso é considerado canibalismo. 4, a caravela é um quinidário que vive flutuando no mar e é formada por um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem fisicamente juntos. Grifa esse item, fisicamente juntos, grudadinhos, dividindo o trabalho. Pessoal, quando nós temos organismos da mesma espécie colados, isso implica em uma colônia. Então vamos olhar as alternativas. As relações ecológicas que estão descritas nos itens acima são classificadas respectivamente como? Bem, a número 1 nós sabemos que é mutualismo, né? Mas vamos olhar. A letra A começa com sociedade, não nos serve. B começa com mutualismo, vamos analisar essa. O número 2 fala sobre as abelhas, é uma sociedade, está batendo. 3 está falando sobre devorar a mesma espécie, canibalismo, ok. E o número 4, colônia. Nesse caso, ficamos com a letra B. Vestibas, hoje, na data de gravação deste plantão, dia 26, temos 2 meses para a nossa prova. Desejo a vocês um ótimo estudo, muita concentração e, se precisarem da nossa equipe, estaremos sempre à disposição de vocês. A nossa meta é o seu sucesso, tá bom? Força, Vestibas, e até breve. Tchau, tchau!